Salve galera do YouTube, beleza? Você que está vendo esse vídeo de noite, de dia, de tarde, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a ADM, estamos falando do episódio Garagem, episódio 21. Vamos tratar de maneira atrasada o GP do Japão de Fórmula 1, corrida que aconteceu no dia 29 de março desse ano e que teve muitas reclamações dos pilotos sobre motor híbrido, não vamos dizer híbrido, vamos dizer motor elétrico, né? Que o carro da Fórmula 1 desse ano é metade bateria, metade combustível. Também tivemos a Honda que teve graves problemas em Suzuka. Vamos destrinçar todos os detalhes. Peço que você curta, compartilhe, deixe seu comentário e, se puder, deixe seu like e também seu Pix. Considere ajudar a gente com Pix, com qualquer valor, será muito bem-vindo. O GP do Japão, minhas senhoras e meus senhores, virou um dos fins de semana mais polêmicos da nova era da Fórmula 1, por causa das mudanças nos motores híbridos, da aerodinâmica ativa e principalmente o comportamento dos carros na curva 130R. Quando os carros faziam a curva, pegavam um trecho de alta velocidade e os carros perdiam cerca de 30 km por hora nessa reta, por causa da bateria. A gente já vamos falar dessa parte, que até teve acidente por conta disso. Mas vamos lá, vamos destrinchar os detalhes da etapa que aconteceu em Suzuka. Meus amigos, madrugada no Brasil, acompanhar a corrida daquele jeito, sono pesado. A coisa terminou lá para as 4 da manhã. Ainda bem que não teve nem chuva nem bandeira vermelha atrasando a corrida. Você está vendo o layout do circuito, o grid de largada, Antonelli em primeiro, Russell em segundo, Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Hadjar, Bortoleto largando no P9, Limbaugh, Verstappen que tinha dado adeus ao Q2 do GP do Japão, lá em 11º, Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto, perdão, Sainz, Albon, Berman, Pérez, Bottas, perdão, Alonso e Stroll. Os pneus que foram usados nessa corrida. E a volta de informação. Nessa volta de informação, o plano seria médio e duros até o final da corrida, ou então uma parada de duros para macios, que seriam os planos. Na volta de informação, os últimos vencedores, que era Verstappen e Bottas. Verstappen venceu em 2022, 23, 24 e 25. Porra! Tudo isso? E o Bottas vencendo em 21, se não me falha a memória. Aí nesse momento o grid de largada, os pilotos saíram de dianteira. As Ferraris tomando... Não, as McLarens tomando iniciativa, deixando as Mercedes para trás. A Mercedes largou muito mal. Tanto Antonelli quanto Russell fizeram corrida de recuperação. Piastri tinha aberto a dianteira, seguido de Leclerc e Norris. Volta número 3. Piastri na frente. Antonelli tentando buscar Norris. A Mercedes largou muito mal nessa prova. Russell caindo lá para trás. Mas ambos conseguiram se recuperar. A McLaren do Piastri tinha aberto uma certa vantagem. Nas corridas que parece que a McLaren encontrou o mapa da mina para que seus carros tenham um rendimento tão ótimo quanto a Mercedes, que está tendo
neste campeonato. Você está vendo em momento Norris entre Leclerc e Antonelli, Piastri e Russell brigando pelo P1. E nesse momento houve uma troca no bom sentido da palavra entre Antonelli e Norris. Nesse caso, Antonelli tinha dado um passadão no Norris. Oscar Piastri na liderança e Russell tentando frustrar os seus planos. Na volta 12, se eu não me engano, não, aí o Antonelli já tinha passado o Norris. O Antonelli já estava já no P3 porque já tinha passado o Leclerc. O Antonelli fazendo uma boa corrida, a Ferrari tentando buscar o seu lugar ao sol, não conseguindo. Em momento Piastri era líder. Norris fez sua parada. Leclerc também fez sua parada. Piastri, líder da corrida, fez sua parada, então o Russell tinha assumido o lugar. O Russell primeiro, Antonelli e Hamilton. O Russell fez sua parada, Antonelli já estava ocupando a primeira posição. Tá, aí que eu quero chegar. Nesse exato momento, nessa curva, nós vimos que a Olivier Bauerman bateu. E por que ele bateu? Se não me engano, a força da pancada foi 55 Gs. Acontece que Bauerman na curva 130R, nessa mesma curva, Bauerman vinha com o pé embaixo. E o que estava na frente era o Alpine do Franco Colapinto. E a Alpine teve uma perda brusca de velocidade, porque na reta, ou vamos dizer curva reta, final da curva que 130R é uma curva que dá acesso a uma reta. Nesse trecho, o Franco Colapinto estava na frente do piloto inglês e o carro dele, por conta do desgaste da bateria, perdeu uma, uma quantidade de velocidade considerável. Eu acho que, se não me engano, perdemos cerca de 30 km por hora. Ou seja, um carro que vinha a 330, não, nem 50 km. Pode ser, vamos colocar entre 30 e 50 km por hora. Mas só para você ter uma noção. Vamos botar 50 km por hora. Então o carro vinha a 330. Com essa perda de velocidade, o carro estaria a 280, enquanto que o carro de trás estaria cerca de 330. Então, por conta disso, para não acertar o carro cheio, chapar a traseira, o Berman teve que meio desviar, e nesse desvio perdeu o controle e acabou batendo. E o piloto inglês teve que até sair mancando do carro. O safety car foi acionado para que o carro fosse retirado da pista. Mas nós até vemos o Berman sendo meio que carregado pelos fiscais da prova até a ambulância. Isso acendeu um alerta para a FIA, porque muitos pilotos estavam reclamando desse regulamento. Perda de velocidades em retas. Até no final desse vídeo vocês vão ver que teve muito meme a respeito disso. De Fórmula 1 movido a pilha, Fórmula 1 movido a bateria, a morte da categoria. Fórmula 1 tinha que ser a combustão. Só olhando o PC da hoje, estou baixando um jogo aqui. Bom, continuando, exemplos. Russo reclamando com seu engenheiro durante a bandeira amarela, já estaremos já na volta 25. Aí relargada. Relargada, Antonelli abrindo de dianteira com Piastri, Hamilton, Russell.
volta 30 com os mesmas posições. Aí nesse momento o Lance Stroll abandona a corrida, volta 31. Nesse momento a Aston Martin estava sofrendo um problema gravíssimo com o seu carro. O carro estava totalmente insalubre, trepidando muito. Isso, essa trepidação dava problema, dor nas costas dos pilotos e também o motor da Honda não estava, é, vamos dizer, um nível aceitável para poder correr na Fórmula 1. Motor muito ruim, tanto é que o carro da Aston Martin ficou em Suzuka, né, território da Honda, para que a Honda cuidasse do motor e visse o que está acontecendo para poder resolver os problemas. O Antonelli já estava abrindo a distância já dos concorrentes. Nesse momento, nós vemos as duas Ferraris, Hamilton e Leclerc brigando pelo P3. Leclerc dá um passadão no Hamilton, Russell vem logo atrás. A briga de Hamilton e Russell. A votação do dia que em momento estava levando era o Piastri. Estava em segundo. Aí nós vemos Leclerc dando um passadão no Russell. Na última volta, Tonelli só administrando a corrida, uma corrida que não teve muitos sustos. Jack Black, ator e vocalista do Tenacious D, que é uma boa banda, uma das que eu gosto. Aí vemos a segunda vitória da carreira do jovem Antonelli em Suzuka. Piastri levando pelo piloto do dia a segunda posição. O jovem piloto se consolidando na liderança, fazendo uma boa prova. Outro detalhe que é importante a gente falar é que o GP do Japão seria, digamos assim, não vou dizer o último GP na Ásia, né, que vamos ter ainda Singapura do meio para o final do ano, mas uma pausa por conta do conflito do Oriente Médio. No Oriente Médio foram canceladas a etapa em Arábia Saudita, no Catar, na Arábia Saudita, etapa de Jeddah na Arábia Saudita e etapa de Lusail no Catar. Então, Lusail não, perdão, é Bahrein, o circuito de Sakir em Bahrein. Então, a etapa em Jeddah e Bahrein foram, perdão, a etapa de Jeddah e Sakir foram canceladas. Respectivamente, seria o GP da Arábia Saudita e o GP de Bahrein. Em momento, ainda está confirmada a etapa em Lusail, no Catar, e etapa de Yas Marina em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Aí teremos a etapa do GP de Miami, que vamos falar do vídeo também. Etapa do Canadá, que vai acontecer hoje. Agora estamos no meia-noite 6, do dia 24 de maio. Hoje também tem o Indy 500, vamos acompanhar. E a primeira etapa da Fórmula 1 em território europeu, que seria o GP de Mônaco. Tivemos uma festa do pódio, segundo pódio do piloto italiano Kimi Antonelli, seguido por Oscar Piastri, que fez uma excelente prova, e Charles Leclerc. Aí, quem terminou a corrida, Antonelli, Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen. Verstappen fez uma corrida discreta. Lawson, Ocon, e a página Hülkenberg, Hadjar, Bortoleto terminando no P13, Limbaugh, Sainz, Colapinto, Pérez, Alonso levando,
tentou levar até onde podia a Aston Martin, mas também teve que recolher o carro. Bottas, Albon, Stroll e Berman. Vamos voltar aqui. Alonso não recolheu o carro. Alonso ficou uma volta atrás. Quem teve que recolher o carro foi o Lance Stroll. Ok? Aí, na etapa pós-Japão, nós tivemos Antonelli com 72, Russell 63, Leclerc 49, Hamilton 41, Norris 25, Piastri 21, Berman 17, Gasly 15, Verstappen 12, Lawson 10. Esse é o campeonato de pilotos pós-corrida no Japão. Ainda teremos a etapa de Miami que vamos fazer o vídeo daqui a pouco. E você pode acompanhar, vou deixar o link na descrição. Também tivemos a Mercedes, que naquele momento pós-corrida estava com 135, Ferrari 90, McLaren 46, Haas e Mercedes com Haas 18, Mercedes 16, Alpine Mercedes 16, Red Bull, nossa, Red Bull atrás da Alpine e da Haas, cara. Red Bull com 16 também. Haas 18, Alpine 16, Racing Bull 16. Não, perdão. Red Bull 16, Racing Bull 14. Audi com 2, Williams com 2 e Cadillac, Ferrari e Aston Martin 0 pontos. Aí vem os memes, né? Os memes pós-corrida foram aquele protesto, né, contra a Fórmula 1 que estragou os carros. Então, vamos explicar o que aconteceu na 130R. A FIA autorizou o uso do Straight Mode. Straight Mode, para quem não sabe, é um sistema que abre as asas para reduzir o rastro nas retas. Isso deixava os carros mais estreitos, perdiam peso, usavam combustível 100% sustentável e os motores também dividiam igualmente a potência entre combustão e energia elétrica. E justamente os straight modes antes da 130R, que é algo extremamente controverso, porque a curva G é uma das mais rápidas e perigosas da Fórmula 1, isso fez que os carros chegarem ainda mais rápidos nos trechos. A bateria, que já era híbrida, acabava sua energia muito cedo. O sistema começava a recuperar energia mesmo com o piloto acelerando tudo, e o carro simplesmente perdia velocidade no meio do trecho rápido. Em Suzuka, alguns carros perdiam entre 40 e 50 km por hora na entrada da 130R, na chicane final, mesmo com o acelerador totalmente pressionado, ou seja, você pisando com o pé embaixo, o carro perdia a velocidade, perdia exatamente 40 e 50 km por hora, que nem eu mencionei sobre o acidente entre o Colapinto e o Oliver Berman. Isso irritou muitos pilotos, porque a 130R deixou de ser um desafio flare-out puro, os pilotos precisaram pensar em economizar a bateria e o carro parecia morrer em plena reta pós-curva. Tanto é que quando o diretor de imagens da FIA, que é a imagem da FIA é transmitida para o mundo todo, ou seja, a imagem que você vê na TV Globo é a mesma que você vê no canal Sky Sport da Áustria, da Inglaterra, até na Fórmula 1 TV, transmissão mundial. E quando parecia, vamos supor, o carro do Verstappen na reta, e você poderia ouvir o som digamos assim, o carro tá... É exatamente isso. A perda de rotação, a queda vertiginosa de rotação, por conta do desgaste, não vamos dizer desgaste, né, da bateria descarregando. Então, sem bateria não tem como, mesmo se pisando no fundo, não tem como o giro do carro vai cair, o giro do motor vai cair.
por isso o carro parecia morrer em plena reta pós-curva. Alonso, Norris, Leclerc reclamaram muito sobre esse comportamento. Os motores de 2026 aboliram o MGU-H e aumentaram muito a dependência do MGU-K. Isso causou dificuldade no gerenciamento de bateria, perda de potência e alta velocidade, carros cortando potência, superaquecimento, inconsistência nas voltas rápidas. E a FIA, vendo isso, decidiu: opa, vamos ter que mudar alguma coisa aqui. E mudou algumas regras no GP do Japão. Aqui nós vemos o circuito de Miami com algumas chicanes, né? Porque senão o carro ia perder muita velocidade na reta. Outra solução que os caras fizeram mesmo é um carro movido a luz solar, né? Tudo para manter a bateria infinita, é igual o celular. E diante dos memes, antes da reclamação dos pilotos, a FIA decidiu fazer alguma coisa, que nem vimos nessa matéria do Motorsport Brasil. Após a primeira reunião, a FIA admite que a Fórmula 1 de 2026 exige mudanças. E é o que nós estávamos comentando aqui. Mas antes, vamos ouvir uma coisa. Como o Alborguete diria pelos diretores da FIA? Você parece burro! Ei, mas é burro! Ô cara burro! Pois é, o mestre Alborguete tem toda a razão. A FIA, vendo que tropeçou no frango, vai dizer: opa, vamos mudar as coisas aqui, né? Senão vamos perder o espetáculo, né? Percebeu rapidamente que o sistema estava prejudicando o espetáculo, mudou as regras no GP Miami. Reduziu a energia recuperada no qualifying, alterou parâmetros híbridos e começou ajustes emergenciais no regulamento. E o GP de Miami é que nós vamos falar praticamente a seguir. Bom, isso foi o resumo do GP do Japão. Foi uma corrida sonolenta, uma corrida cansativa, poucas ultrapassagens e literalmente essa corrida mostrou explicitamente que os motores 50% combustão e 50% bateria, pilha ou etc. Qualquer equipamento que mesmo que descarregasse, tivesse a perda de carga e claro, as baterias eram carregadas, as baterias dos carros eram carregáveis por conta da freagem ou em curvas, né? Ou seja, o carro tem que frear para poder carregar a bateria, isso que eu tinha que fazer o gerenciamento. Enfim, a FIA percebeu que fez merda e está tentando resolver e parece que resolveu no GP de Miami, que será o vídeo que iremos pôr a seguir no episódio 22 do Garage, beleza? Então você que acompanhou esse vídeo, digamos que é uma espécie de parte 1 para a parte 2 dessa odisseia de carros com 50% combustão e 50% híbrido. Beleza? Então esse assim foi o GP do Japão com a vitória, segunda vitória seguida do jovem piloto Andrea Kimi Antonelli. Então é isso aí, pessoal. Vou dar uma pausa, vou comer alguma coisa. Agora são meia-noite 16 do dia 24 de maio. Hoje temos GP do Canadá e Indy 500. Iremos acompanhar nosso canal. E também nosso canal do Facebook. E também você vai ter vídeos do Indy 500 e do GP do Canadá em nosso canal. E voltarei daqui a pouco, talvez lá para 1 da manhã, fazendo um vídeo da etapa de Miami. Beleza? Então é isso aí. Agradeço.
você que acompanhou esse vídeo. Continue acompanhando nossos conteúdos no Facebook e aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o vídeo da etapa de Miami para atualizar. Isso aí. Cuide-se bem e até daqui a pouco.